Deixa eu centralizar aqui, ok. Olá, pessoas. Eu me chamo Rian, tenho 19 anos e fazia um tempo que eu não aparecia aqui, né? É, O título desse vídeo é verdade. Faz um ano que eu uso esse celular aqui, que esse celular aqui é o meu, de botão. Ele não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem TikTok, obviamente, não tem Facebook, não tem nada, nem joguinho, né? Muitas pessoas me perguntam se ele tem joguinho da cobrinha, mas ele não tem. Eu também fiquei um pouco chateado quando descobri, afinal de contas eu ia ficar um ano inteiro sem qualquer tipo de tecnologia, inclusive televisão, notebook, YouTube, Netflix, mas acabei não conseguindo cumprir o propósito exatamente como eu gostaria, vou explicar por que mais pra frente. Mas ainda assim estou muito feliz. Hoje, dia 4 de novembro de 2025, faz exatamente um ano que eu tô com esse celular. E eu queria gravar esse vídeo desde o começo do propósito. E esse ano passou muito rápido. Eu, pra falar a verdade, nem vi esse ano passar. Muita coisa aconteceu. E pra ser bem sincero, o fato desse ano ter passado tão rápido assim, serviu pra me mostrar o tanto que se nós depositarmos disciplina e constância em algo, em algum propósito, algum momento, algum objetivo, é possível conquistar. Afinal de contas, um ano, cara. Um ano sem celular, um ano sem WhatsApp, um ano sem Instagram. É muita coisa, muito tempo. E, nossa, não consigo nem imaginar. E na verdade eu fico até um pouco surpreso pelo tanto que passou rápido, né? Esse tempo. Mas enfim, eu fiz meio que um roteiro aqui. Eu vou tentar não seguir ele, eu vou só olhar porque tem algumas coisas nele que eu gostaria de não esquecer. E por conta do meu comportamento neuroatípico, tenho costume de ficar esquecendo as coisas que eu vou falar. Eu vou às vezes olhar no roteiro só pra lembrar o que eu vou falar, mas daí vou falar em cima disso, sem ficar é, só lendo aqui também, né? A única coisa que eu vou ler aqui serão as coisas que mudaram, né? Eu anotei, fiz uma listinha de algumas coisas que mudaram, coisas que eu ganhei com esse experimento, né? Ganhei mais tempo, ganhei mais clareza, mais alinhamento de propósito, mais disciplina, mais autoconhecimento, menos ansiedade, menos estresse, mais felicidade e mais elevação de ser e espírito. No final, quer dizer, daqui a pouco eu vou comentar sobre esse último ponto, sobre mais elevação de ser e espírito, porque ele é muito interessante. Só que antes de eu começar a falar tudo isso, eu gostaria de dizer que esse vídeo é para pessoas como eu. Só que, como eu sou? Eu sou uma pessoa que gosta de se desenvolver, que gosta de se autoconhecer, que procura sempre evolução, que procura sempre ser uma pessoa melhor, que nunca tá parado, sempre obcecado com a melhora. Uma pessoa que já superou inúmeros obstáculos, que está sempre melhorando, sempre buscando, sabe? É, Provavelmente isso é uma palavra que define bem esse tipo de pessoa, mas esse vídeo é para pessoas como eu, que querem melhorar o tempo todo. Esse vídeo não é para pessoas comuns. E sim, pode ser um pouco ignorante essa frase, mas hoje em dia a gente vive num mundo onde muita gente é normal, é comum, é igual a todas as outras. Segue o padrão, segue a manada, né? Ahn, Vai ali tudo pelo mesmo caminho. E existem pessoas que se destacam, né? São diferentes da maioria. E eu sou uma dessas pessoas. Não falo isso pra me gabar, apenas para explicar para vocês que esse vídeo não é para você, um ser comum, um ser medíocre, né? Eu não tenho receio de usar palavras como comuns, medíocres, medianas, porque de fato no mundo existem pessoas que são melhores que outras, né? Não no sentido de tipo assim, eu sou melhor do que você, mas às vezes se esforça mais. Não é tipo um jogo, uma guerra, quem é melhor do que quem, mas uma guerra entre quem consegue lutar melhor consigo mesmo. Quem consegue vencer mais batalhas, quem consegue constantemente estar em evolução. Se você é uma dessas pessoas, sabe que esse vídeo é pra você. É... Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, quando eu obtive esse celular, quando eu troquei esse celular, o motivo de eu ter feito isso é porque eu era muito escravo das redes sociais, era uma pessoa medíocre, passava muito tempo e principalmente me culpava muito pelo tempo que passava nas redes sociais. Perdia muito tempo da minha vida, vivia inúmeros dias debaixo de ruminação, de pensamentos negativos. E aí eu vi um vídeo de um cara que fez um mês sem celular. E nesse vídeo tinha um comentário de uma pessoa que fez um ano sem celular. E basicamente foi de lá que saiu essa ideia, basicamente, né? E quando, quando eu fiz esse propósito,
A ideia era ficar sem celular, sem YouTube, sem Netflix, sem computador, sem jogar, sem nada. Era uma repressão total. E a gente sabe que aquilo que a gente resiste, persiste, aquilo que a gente. Eu esqueci o termo exato, mas é algo sobre suprimir, aquilo que a gente suprime se manifesta de maneiras distorcidas. Se eu não me engano, foi Freud que disse essa frase, ou Carl Jung. E de fato, né, se eu não me engano, as 2 primeiras semanas com esse celular foram maravilhosas. Eu nunca me senti tão perto de mim mesmo como aquelas 2 semanas. Nunca me senti tão conectado comigo mesmo, com o mundo ao meu redor, com a natureza, né, em um mundo onde a gente está constantemente sendo bombardeado por estímulos sensoriais, vídeos e informações o tempo todo. A gente nunca para, sempre tendo que fazer alguma coisa, preencher o nosso tempo, porque a angústia existencial é grande demais para a gente suportar o silêncio, né, suportar o tédio e o ócio. A gente esquece de viver o presente, de passar um tempo com a família, de olhar para dentro de si, de refletir. E esse propósito me trouxe muito disso. Só que daí eu passei por um episódio um pouco sombrio na minha vida que me abalou bastante, né? Acho que no primeiro mês, se eu não me engano, eu tive uma recaída. Foi a primeira recaída, e daí a partir dali, né, eu tive outras recaídas, mas depois consegui superar finalmente. E aí eu fui no supermercado, comprei um monte de besteira, doce, bolacha e todinho, e passei a tarde inteira comendo e vendo um vídeo no YouTube e vendo Netflix. Depois daquele dia eu viajei para casa do meu pai, que é uma outra cidade, e aí lá eu vi mais Netflix e continuei. E a partir dali eu comecei, meio que voltei a ver vídeo, voltei a ver Netflix. E se eu não me engano, a partir dali também eu comecei a entrar num episódio um pouco mais sombrio na minha vida. Entrei num poço individual de tristeza e ruminação muito forte, muito grande. E foi quase uma depressão mesmo. Se eu tivesse permanecido naquele estado por mais algumas semanas, eu poderia ser diagnosticado com depressão, porque os sintomas eram os mesmos. Eu não queria sair, não queria comer, não queria tomar banho, não queria escovar o dente, só queria ficar em casa, no quarto, vendo vídeo, comendo besteira, não me alimentava direito. E aí depois eu consegui superar, naquela época eu tava com cabelo grande, rapei a cabeça. Eu não vou tirar a touca nesse momento porque eu fiz uma mudança no meu visual em comemoração e também como marco a esse 1 ano que eu tô com esse celular, mas eu não quero mostrar nesse momento a diferença, porque por um motivo específico, por uma pessoa específica, na verdade, que talvez vá ver esse vídeo e eu não quero que ela veja essa mudança agora, né? Eu disse pra ela que ela viria em tal dia, e enfim, eu não vou ficar comentando sobre isso porque não é sobre o vídeo, né? Mas enfim, cara. E a realidade é que eu acho que eu não seria capaz de dizer, de expressar em palavras o que foi essa experiência. Tudo que eu passei, é claro que todas as descobertas, as evoluções, tudo que eu melhorei, tudo que eu descobri, tudo que eu aprendi, todos ahn, os autoconhecimentos que eu obtive nessa experiência, eu não seria capaz de colocar em um vídeo, porque senão esse vídeo teria 1 hora. E eu não sei se eu quero fazer um vídeo de 1 hora, não ainda pelo menos. Talvez esse vídeo vai ter cerca de 20, 30 minutos. Eu tô falando bem rápido, então se você tiver com dificuldade de entender, me ouvir, diminui um pouco a velocidade do vídeo. Eu não vou diminuir a velocidade da minha fala porque eu estou muito eufórico no momento e creio que essa velocidade contribui também para a forma como as minhas ideias fluem no momento. Como eu estava dizendo, não seria capaz de expressar em palavras o que foi essa experiência. Não só porque eu ficaria horas e horas aqui falando sobre tudo que aconteceu, mas por ser uma experiência pessoal, uma experiência própria, íntima, eu falei pessoal, acho que eu falei pessoal, né? Tudo que eu vivi tá aqui dentro, tá dentro de mim. Eu conseguiria externalizar, mas levaria tempo. E, e também muito que eu vivi realmente não dá para ser colocado em palavras, entendeu? Existe uma palavra que define o indescritível, que é a palavra inefável. E esse experimento que eu vivi foi inefável, todos os dias, todas as lutas, todas as dificuldades. E tipo assim, eu garanto para vocês que vale a pena. Vale a pena com toda certeza. Eu tentei me restringir, na verdade, o motivo de eu fazer esse vídeo era tanto para falar sobre a experiência quanto para registrar esse marco e também para tentar de alguma forma convencer você a fazer esse experimento. Só que eu percebi que seria perda de tempo. Afinal de contas, eu acho muito difícil convencer qualquer uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo, mesmo que esse vídeo tenha, sei lá, por alguma. Se esse vídeo tiver, por exemplo, 1 milhão de visualizações, eu acho muito difícil convencer alguém a fazer esse experimento de ficar 1 ano sem celular, sem rede social, sem WhatsApp, porque muita gente depende do celular, porque trabalha, tem faculdade e tudo mais. Inclusive, já vou falar sobre isso.
porque eu passei por experiências que eu acho que ninguém vai passar ao longo da vida com esse celular, situações e conversas que eu nunca tive, e que provavelmente você também nunca vai ter por conta disso, porque é uma experiência única, é um experimento único. E uma das experiências que eu passava muito, que era muito comum, era eu, às vezes, apresentar esse meu celular e as pessoas perguntarem por que que eu fazia aquilo, qual o motivo e tudo mais. A gente sempre entrava naquela conversa que era sobre aquilo ali e elas sempre diziam que não podiam fazer aquilo porque, por conta do trabalho, porque precisavam do celular, mas que se pudessem, optavam por trocar de celular e por ficar sem. A realidade é que todos nós, hoje em dia, 99,9% das pessoas está doente por conta do celular, doente por conta das redes sociais. As redes sociais hoje é um poço tóxico de comparação, de expressão de uma vida perfeita, e um, um, qual que é a palavra? O lugar perfeito para se manifestar qualquer tipo de emoção negativa, como ansiedade, é, culpa, vergonha, porque você está ali perdendo seu tempo enquanto você está vendo a vida perfeita de várias pessoas. E eu nem vou falar sobre isso porque eu acredito que todo mundo está cansado de saber disso. Todo mundo sabe que as redes sociais em excesso faz mal e nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos ter controle sobre nós mesmos. Nós passamos horas e horas no telefone, perdemos horas e horas do nosso dia, horas e horas da nossa vida. Poderíamos estar fazendo inúmeras outras coisas, aprendendo outras habilidades, atividades, criando novos hobbies, criando algo significativo, depositando nosso tempo em um propósito maior. Nós continuamos presos nessa armadilha porque ela é prazerosa e sair dela exige um sacrifício muito grande, é doloroso e muito desconfortável, principalmente. Inclusive, eu comentei sobre aquele episódio que quase me levou à depressão no início, foi o reflexo de ter tirado as redes sociais, que eu era viciado nelas e elas me trouxeram abstinência. Foram, tipo, os 2, 3 primeiros meses ali mais infernais da minha vida. Eu passei por momentos que muitos de vocês talvez possam se identificar, de culpa e de vergonha, de desconforto mesmo, uma angústia existencial muito forte, um vazio muito grande no meu peito. E foram momentos muito duros, só que depois meio que veio o arco-íris, basicamente. Hoje eu já não sinto mais dependência, já não sinto mais falta das redes sociais. YouTube, Netflix, eu vejo, e eu tenho muito orgulho mesmo de falar isso, porque muita gente também, isso era uma das coisas, eu vou fazer um vídeo depois, talvez, eu faço um vídeo de coisas que as pessoas sempre me falavam quando eu apresentava o meu celular para elas, só que era completamente mentira. A maioria das pessoas diziam que celular pra mim não faz diferença. Eu uso o celular, mas eu não passo tanto tempo assim, não passo tantas horas. Pra mim, mentira, cara. Pelo amor de Deus. Se a gente for olhar, certeza que você passa horas e horas no celular ao longo dos dias, ao longo dos meses, mas eu não vim pra criticar ninguém. A realidade é que eu tenho muito orgulho pra falar disso. Eu tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu não sinto falta das redes sociais hoje. YouTube e Netflix eu vejo quando eu quero, pelo tempo que eu quero. Eu hoje em dia tenho consciência e consigo agir de maneira consciente quando percebo que estou vendo demais, quando percebo que estou passando tempo demais nessas redes sociais, porque existem 3 estágios: o estágio em que você perde muito tempo nas redes sociais, mas não percebe; o estágio em que você toma consciência e quando você está ali scrollando, você fala, opa, tô passando muito tempo aqui, mas não faz nada para mudar. E o terceiro estágio, que é o mais profundo e mais significativo e mais valioso de todos eles, que é quando você percebe que está passando muito tempo e consegue sair, consegue parar, consegue falar em voz alta: eu tenho que parar, eu vou parar, e eu paro, basicamente. É... Esqueci a minha linha de raciocínio por algum motivo, aqui chegou ao fim, mas basicamente, cara, eu hoje em dia sou uma pessoa diferente, completamente anormal, muito diferente do comum. Eu não conheço nenhuma pessoa da minha idade, não que não existam, mas. E também moro numa cidade pequena, é meio difícil dizer isso, mas eu não conheço ninguém da minha idade que já se dispôs a fazer isso. Inclusive, eu gostaria de te conhecer, porque eu tenho certeza que essas pessoas teriam muito a agregar e eu também agregar para elas. Mas hoje em dia eu tenho uma rotina também muito anormal, muito diferente, né? Tem uma outra palavra, acho que é anormal mesmo. Tipo assim, eu não costumo, eu não gosto de comentar sobre isso, mas provavelmente poucas pessoas vão ver esse vídeo, então não tô nem aí. Segunda a quarta, eu acordo 3h30 da madrugada pra poder treinar.
Daí eu vou pro trabalho, quando eu chego do trabalho eu lavo a louça, faço o almoço, isso é rotina, é scriptado, completamente scriptado. Faço almoço, daí eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer no meu dia, que são fazer um curso que eu estou fazendo de autodesenvolvimento, que é o curso do Rafael Grata, a plataforma Aura, na verdade, eu participo dela. Inclusive, eu estive no evento que teve agora, o Recomeço, nesse final de semana agora, no sábado, dia 1 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Foi espetacular, eu recomendo para todo mundo, se puder participar desse evento. Ele faz algumas sessões assim ao longo do tempo, eu não sei quando que vai ser a próxima e onde vai ser, mas eu recomendo todo mundo participar. A experiência é muito engrandecedora, traz muitas ferramentas para você lidar com os desafios do dia a dia, com as dificuldades. E aí eu eu faço o curso, toco teclado, que é a habilidade que eu estou aprendendo, leio e, se eu não me engano, é só. Basicamente é só. Eu hoje em dia não tomo mais banho na água quente, só tomo banho na água gelada. Inclusive, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço do meu dia, depois de arrumar minha cama, é tomar banho na água gelada. Foi um hábito que eu desenvolvi há muito tempo, só que hoje ele se consolidou de uma maneira espetacular. Entrou já na lei do ritmo hipnótico, que o Napoleão Hill fala no seu livro Mais Desperto que o Diabo, né? Ela se retroalimenta já, então, enfim. Tomo banhos no gelo, esporadicamente. O que mais que eu faço de extremamente incomum? Não como açúcar também, já tem um tempo que eu tô nisso. Foi um propósito que eu comecei não por conta desse experimento de um ano sem celular, mas já tem um tempo já que eu tô nisso também. E foi extremamente fácil, afinal de contas eu desenvolvi um autocontrole, um domínio sobre mim mesmo muito maior. Tô em retenção também, já há um tempo, já hoje eu acho que vai fazer cerca de 45 dias, eu acho, que eu tô com 44, 45 dias que eu tô em retenção. Tô quase na metade do, de 100 dias, que é o que eu me propus a fazer, mas depois eu vou continuar fazendo, né? E aí, onde eu estou transmutando essa minha energia vital, essa minha energia sexual, é na música, no teclado, me dedicando bastante ao teclado. E eu hoje em dia sou muito mais presente, sou muito mais calmo, eu sempre busco a melhora, mas eu não tô aqui, como eu disse, é muito fácil, na verdade, se perder nessa parada de você ficar falando sobre si mesmo, né, cara? Eu vou falar algumas coisas que estão aqui no meu roteiro, né? Se você for fazer isso um dia, se você for dar a louca igual eu e fazer isso algum dia, sabe que você vai ficar muito mais perto da pessoa que você quer se tornar, porque quando você tira as redes sociais, o celular, você elimina todas as distrações e não te resta mais nada para fazer além de seguir o seu propósito, né? Ou te resta o tédio, o ócio, você ficar sem fazer nada, ou você corre atrás de conquistar o que você quer. E, inclusive, esse foi um dos meus pretextos para fazer esse experimento. Eu achava que quando eu tirasse todas as distrações, já não haveria mais nada que me impediria de chegar onde eu queria. Só que acabou que ao longo do tempo eu retornei para o YouTube, para Netflix, perdi muito tempo nesse ano também, é muito difícil na verdade. Eu não quero dizer que eu sou uma pessoa iluminada, que sou uma pessoa perfeita. Eu cometo erros, tenho inúmeras falhas, luto batalhas todos os dias, isso daí é normal, mas eu acho que eu tô à frente de muitas pessoas, justamente porque eu tive coragem de fazer o que ninguém tem, né? Que é literalmente sair dessa armadilha, escapar da Matrix e não ser mais escravo de nada, tomar o controle sobre a própria vida, né? E mas ainda assim, né? Eu falei que eu queria saber como que seria se eu não tivesse mais distrações e eu acabei ainda tendo distrações, querendo ou não, porque o mundo de hoje em dia, ele literalmente te impõe distrações sem você querer, mas eu ainda consegui chegar em lugares que eu nunca imaginei que chegaria, e isso é incrível. Ahn, Como eu disse também, era muito comum eu conversar com as pessoas, elas me dizerem coisas que eu sempre ouvia, e aí elas sempre falavam: ah, nossa, como isso é verdade, a gente realmente perde tanto tempo no celular, nossa, que tristeza, blá blá blá. Mano, eu já sei disso. Tô cansado de ouvir disso. Tô cansado de ouvir isso. Eu quero saber as pessoas que realmente venceram as redes sociais, que conseguiram, de fato, vencer as redes sociais.
Eu não consegui. Eu não consegui. Por isso que eu cortei ela pela raiz. Cortei esse mal pela raiz, basicamente. Ai, ai. Isso era um mal pra mim. E eu tive que cortar. Ahn, bem, como eu disse, eu não espero te motivar com esse vídeo. Eu não sei exatamente, na verdade, o que eu quero com esse vídeo. Talvez, como eu já comentei há um tempo atrás, eu gostaria de instigar uma certa mudança em você. Esse pode ser sim um dos motivos para eu estar fazendo esse vídeo. Mas, como eu disse também, esse vídeo é pra gente como eu. Eu espero que você encontre nesse vídeo a resposta para muitos dos seus problemas. Esse vídeo é pra gente como eu, que já não aguentava mais ser escravo e que tomou uma atitude já, que já tá no processo, ou que não aguenta ser escravo e que ainda não sabe o que fazer. É, perceba que esse sacrifício que eu fiz, esse sacrifício que eu fiz foi um sacrifício enorme. E eu até escrevi aqui no final. Quanto maior o sacrifício que você estiver disposto a fazer, maiores serão os resultados que você alcançará. Esse foi um sacrifício grande, mas você não precisa tomar a mesma decisão. Você não precisa fazer o mesmo sacrifício. Você não precisa sacrificar as redes sociais, você não precisa não ter um celular por um ano. Escolha aquilo que mais vai te alavancar. Enxergue o que mais está te distanciando do seu propósito e corta. Corta pela raiz. Se é pessoa, se é ambiente, se é celular, se é distração, se é Netflix, se é TikTok, se é rede social, se é trabalho, corta. Corta pela raiz. Se você é uma pessoa como eu, que busca o desenvolvimento constante, que busca a elevação, que busca a iluminação, que busca ser uma pessoa, a iluminação não, porque eu acho que já entra um pouco um outro tópico, mas se você busca ser a melhor versão de si mesmo, corta. Enquanto você tiver essas distrações no meio do seu caminho, você não vai ser capaz de alcançar o que você quer. Sempre vai ter algo que vai estar te impedindo. Sempre vai ter algo que vai estar te fazendo regredir mais do que progredir. E assim você nunca vai evoluir. Você vai estar com a sensação de que vai estar evoluindo, mas algo vai estar te incomodando porque você não está. Entendeu? Então, corta. Esse é o meu conselho. Se você é uma pessoa como eu, encontre o que está te tirando do seu propósito e corta. É... ahn, Como eu comentei, né? A luta não acabou, não é porque eu tirei o celular que eu não passo por dificuldades, que eu ainda não enfrento o vício com o celular, porque o vício, ele só meio que foi substituído. Eu tirei os estímulos, tirei os gatilhos e hoje em dia tenho mais facilidade em lidar com o tempo que eu passo nas redes sociais, no YouTube, na Netflix, o que quer que seja. Porque na verdade eu nem uso mais rede social. Eu não lembro a última vez que eu entrei no Instagram por conta própria, o Instagram meu. Não lembro a última vez que eu entrei no WhatsApp. Na verdade eu lembro, foi há pouco tempo inclusive, porque na viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, eu levei um celular para conseguir me comunicar lá, pedir Uber, ser mais fácil. E também porque uns amigos meus ficaram pedindo para eu tirar foto e mandar para eles, para ser como é, para eles verem como é que foi. E que inclusive eu não mandei a maioria dos vídeos, tem que editar, tem que cortar os vídeos. Mas foi lá a última vez que eu usei o WhatsApp. E se não fosse aquela vez, sei lá, a última vez que eu usei o WhatsApp foi há muito tempo atrás. É... Então, tipo assim, o que eu tava falando, eu esqueci o que eu tava falando. Mas sempre vai ter desafios, cara. Ah, tava falando que eu enfrentava desafios ainda, né? Eu continuo enfrentando desafios, a cada dia é difícil. Não é porque eu tenho o hábito de tomar banho na água gelada, que não é uma luta que eu tenho que travar todos os dias, que eu tenho que lutar ali para conseguir vencer, sabe? De fato, a dificuldade nunca vai sumir, nunca vai parar de existir. Na verdade, isso é o que nos motiva. Se não tivesse dificuldade, a gente não teria motivação para viver, né? Porque tudo seria muito fácil, seria muito entregue. Isso é meio já óbvio, né? Inclusive eu tô assistindo One Punch Man, a nova temporada que lançou na Netflix, e Saitama é uma representação disso. Ele treinou, ficou a pessoa mais forte do mundo e já não sente mais prazer, não sente mais emoções, está em depressão, basicamente, porque nenhuma luta pra ele é emocionante. É... Como eu falei também, eu citei alguns benefícios, né, no, no começo do vídeo, mas nenhuma delas foi descoberta prática, né?
alguma descoberta, algum autoconhecimento. Como eu falei, eu ficaria horas e horas aqui se eu fosse falar tudo que eu aprendi, tudo que eu descobri, né, nesse 1 ano sobre mim mesmo. Só que eu não venho aqui pra falar sobre isso. Eu venho aqui só pra falar sobre esse experimento, né? O que que foi esse experimento. Só que eu vou falar uma única. Meu Deus, eu não sei se tá dando pra ouvir um gato aqui louco. Mas a única descoberta que eu acho que foi, que eu me lembro, que foi a mais poderosa de todas, foi que não importa na verdade, não importa os dias que você vai passar, dias ruins, dias bons, não importa a instabilidade, a inconstante montanha-russa que a gente vive, nada é pra sempre. Não é porque você teve um dia ruim que a sua vida vai ser ruim pra sempre. Não é porque você tem um dia bom também que sua vida vai ser sempre boa pra sempre. Eu tinha muita dificuldade de enxergar isso. Eu achava que diante de um erro estava tudo acabado. E por isso que eu sempre me estagnava, regredia. Porque eu ficava dias e dias e dias inconformado por ter errado. Porque eu também era uma pessoa muito, ainda sou uma pessoa muito perfeccionista. E aí eu ficava parado. Eu ficava muito triste, ruminava muito, ficava com muita culpa e vergonha. E aí, tipo assim, eu hoje em dia entendo isso. Eu lembro que no começo do. Aquele episódio que eu comentei, eu quase entrei em depressão, foi cerca de um mês que eu fiquei nele. Ele foi bem mais longo, né? Mas o pior de tudo foi quase um mês. Eu acho que, se eu não me engano, foi. Na verdade, não foi isso tudo, foi umas 2, 3 semanas, eu acho. E o último episódio que eu passei, eu falo episódio, mas são esses postos individuais, em que eu fico estagnado, passo por momentos ruins, sabe? O último episódio que eu passei durou apenas algumas horas. Então eu tive uma evolução muito significativa. Eu me orgulho muito disso. Talvez a mudança que eu mais me orgulhe. Eu não conseguiria descrever em palavras e transmitir para vocês a sensação de gratificação, e a satisfação que eu sinto por ter melhorado nisso. Eu não seria capaz, é realmente algo meu. Mas fico muito feliz por ter alcançado isso. E eu obviamente vou esquecer de falar coisas aqui nesse vídeo. Talvez eu volte a postar mais coisas, mais conteúdos. Talvez eu volte. Eu espero que esse vídeo alcance mais pessoas. E a última coisa aqui, né? Acho que é isso. O vídeo ficou grande mesmo, tô nem aí. Como eu já disse, eu vou repetir pela milésima vez, na verdade. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente está buscando uma saída para os seus problemas e eu espero ter contribuído para isso. Na verdade, eu não falei isso, né? O que eu falei inúmeras e inúmeras vezes foi que esse vídeo não é para qualquer pessoa. Esse vídeo é para pessoas como eu, pessoas que buscam a melhora. Eu já gerei sensações prazerosas nas outras pessoas, de espanto pela minha rotina, pela vida que eu vivo, mas eu não vim aqui só para gerar sensações boas em vocês, não vim aqui para deixar vocês embasbacados com a vida que eu levo, até porque isso é muito pouco. Se eu for gerar uma mudança, eu quero gerar uma mudança mais profunda, mais intrínseca, bem mais duradoura. Se você se sentiu incomodado com esse vídeo, tocado de alguma forma, se eu falei algo que te interessou, se você tiver tido alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou responder todas, por mais que eu acredite que terão poucas, ainda mais pelo vídeo ser grande, eu acho que ele não vai ser recomendado para muitas pessoas. Mas eu espero que a thumbnail e o título apelativo resolvam esse problema, de fato. Mas eu. Eu acho que eu não tenho nada pra falar, não. Geralmente, quando eu passo muito tempo falando assim, minha cabeça fica fritando, e aí eu já não consigo mais pensar muito bem. Mas, enfim, cara. É isso. Encontre aquilo que está te distraindo, que está te tirando do seu propósito, corte pela raiz e viva a sua vida presente. Viva a sua vida em busca de um propósito. Viva a sua vida buscando esse propósito. Viva a sua vida se esforçando. Viva cada dia como se fosse o último. É isso. Até mais, pessoal. E eu não consigo terminar o vídeo. É isso, galera. Falou.